Monster não é apenas um anime, é um experimento moral disfarçado de história. Desde o primeiro episódio, ele coloca o espectador diante de uma pergunta simples e ao mesmo tempo insuportável. Toda vida humana tem o mesmo valor, independentemente do que essa vida venha a se tornar? A história começa de forma quase banal. Em um hospital na Alemanha, onde o Dr. Kenzo Tema, um neurocirurgião japonês brilhante, vive aquilo que muitos chamariam de sucesso. Reconhecimento profissional, prestígio, futuro garantido. Mas esse sucesso é sustentado por uma lógica fria. Pacientes importantes primeiro, vidas comuns depois. Tema aceita isso não por crueldade, mas por inércia, até que uma decisão muda tudo. Na mesma noite chegam dois pacientes, o prefeito da cidade e um menino baleado na cabeça. Tema é pressionado a salvar o político, mas escolhe operar a criança. O prefeito morre e o menino vive. Essa escolha aparentemente correta é o ponto de ruptura que Monster explora até o limite, porque aquele menino se chama Johann Liebert. E Johann não é apenas um personagem, ele é a personificação do vazio absoluto. Anos depois, quando uma série de assassinatos misteriosos acontece dentro do hospital, Tema percebe que o garoto que salvou é o responsável. Médicos mortos, diretores envenenados, todos aqueles que estavam acima de Tema na hierarquia. Johann desaparece. Tema perde tudo, carreira, status, segurança, mas ganha algo muito mais pesado, a consciência de que sua escolha salvou um monstro. A partir daí, Monster deixa de ser apenas uma narrativa de perseguição e se transforma em uma jornada de culpa. Tema passa a viver como uma pergunta que corrói. Se eu salvei essa vida, eu sou responsável por tudo que ela causou depois? Essa pergunta é o eixo moral da obra. E Johann cresce como uma sombra elegante, educada, carismática, quase angelical. Ele não grita, ele não se exalta, não demonstra fazer prazer explícito na violência. Ele simplesmente aponta pessoas como umas contra as outras e observa. Sua arma principal não é uma pistola, mas a palavra. Johann entende algo fundamental sobre o ser humano. A maioria das pessoas já carrega dentro de si o desejo de destruição. Ele apenas abre a porta. Isso torna Johann perturbador, porque ele não cria o mal, ele revela. E é aí que Monster se afasta completamente da ideia tradicional de vilão. Johann não quer poder, dinheiro ou domínio. Ele quer o nada. Ele quer provar que a vida não tem valor intrínseco, que quando empurrado até o limite, qualquer ser humano pode se tornar um monstro. A infância de Johann é a chave para entender essa construção. Ele e sua irmã gêmea, Nina, foram submetidos a um experimento psicológico brutal num orfanato na Alemanha. Ali, crianças eram privadas de identidade, submetidas à violência psicológica extrema, treinados para obedecer e destruir. O objetivo não era criar soldados, mas apagar o eu, transformar pessoas em ferramentas vazias. Johann foi o experimento perfeito. Ele não desenvolveu empatia porque nunca teve um ambiente onde ele pudesse nascer. Ele não sente ódio porque o ódio exige apego. Johann não se apega a nada. Nina, ao contrário, sobreviveu mantendo fragmentos de humanidade, mas à custa de traumas profundos, memórias reprimidas e medo constante. Enquanto Johann representa o vazio, Nina representa a tentativa de preservar a identidade em meio ao caos. Tema, por sua vez, inicia uma jornada quase messiânica. Ele abandona tudo para caçar Johann não por vingança, mas por responsabilidade. Ele acredita que, se salvou aquela vida, precisa ser o homem que a interrompa. Isso cria um conflito interno devastador. Um médico que jurou salvar vidas, agora caminha com uma arma no bolso. Monster força o espectador a acompanhar essa contradição sem oferecer alívio. Cada pessoa que Tema encontra ao longo do caminho é um espelho possível do que ele pode se tornar. Pessoas comuns com passados dolorosos, capazes tanto de atos heróicos quanto de atrocidades. É nesse ponto que entra Grimmen, talvez o personagem mais simbólico da obra. Um homem que também passou por experimentos psicológicos, mas também decidiu conscientemente aprender a sentir.
Ele se autodenomina o Magnífico Steiner, uma persona criada para lidar com emoções que ele não sabe processar. Ele mostra que mesmo alguém quebrado pode escolher proteger a vida. Ele é o contraponto direto de Johann. Onde Johann escolheu o vazio, Grima escolheu o esforço de sentir. A narrativa se aprofunda quando percebemos que Johann não mata apenas com as próprias mãos. Ele planta ideias. Ele observa pessoas no limite emocional e oferece uma saída. Destrua o outro, destrua a si mesmo. Destrua tudo. Isso transforma Monster em uma obra profundamente psicológica. Johann age como um catalisador de traumas reprimidos. Ele entende que o ser humano, quando perde o sentido, aceita qualquer narrativa que justifique sua dor. E Johann oferece a narrativa mais perigosa de todas. Nada importa. Se nada importa, tudo é permitido. Essa lógica é o coração do niilismo que Monster combate. Tema, mesmo cercado de violência, se recusa a aceitar essa conclusão. Cada vez que ele salva alguém, mesmo enquanto persegue Johann, a obra reforça uma tese silenciosa. O valor da vida não está no que a pessoa se torna, mas no simples fato de existir. Mas essa tese não é apresentada como resposta fácil. Ela é testada a cada episódio. Quando o tema tem a chance de matar em Johann, ele hesita. Não por medo, mas porque entende que ao fazer isso estaria aceitando o jogo do próprio Johann. A pergunta então se transforma para impedir o mal. É preciso se tornar o mal? Monster não responde. Ele observa. Ele incomoda. Ele deixa o espectador sem chão. Johann, por sua vez, busca o pagamento final. Seu desejo não é morrer como vilão, mas desaparecer como se nunca tivesse existido. Ele quer apagar seu nome, sua história, sua identidade. Isso revela o núcleo mais assustador do personagem. Johann não acredita que merece existir e quer provar que ninguém merece. Ao longo da narrativa, percebemos que o verdadeiro campo de batalha não é externo, mas interno. É a luta entre sentido e vazio, entre responsabilidade e fuga, entre reconhecer a dor e negar a própria humanidade. Monster não oferece saída fácil. Ele constrói uma tensão, não com explosões, mas com silêncio. Cada diálogo carrega peso, cada escolha ecoa. Enquanto mais a história avança, mais fica claro que o verdadeiro monstro não é apenas Johann, mas a ideia de que vidas podem ser descartadas. É isso que Tema combate, mesmo sem ter certeza se está certo. Ele não é um herói clássico. Ele é um homem tentando não perder sua alma, enquanto caminha por um mundo que insiste em provar a ele que não existe. À medida que Monster se aproxima de seu desfecho, a narrativa deixa claro mais uma vez que Johann não está apenas fugindo de Tema, mas conduzindo todos para um cenário cuidadosamente preparado. Cada cidade, cada pessoa manipulada, cada morte não é aleatória. Johann constrói um palco para sua ideia final. Um mundo onde o valor da vida é decidido pelo acaso, pelo medo ou pelo desespero. Ele não quer ser lembrado como um monstro, mas como uma ausência. Por isso, sua obsessão em apagar nomes, registros e memórias. Johann quer provar que o ser humano pode ser reduzido a nada. Enquanto isso, Dr. Tema continua sua caminhada, cada vez mais cansado, cada vez mais consciente de que matar Johann não é uma solução simples. Ele percebe que mesmo que Johann morra, a ideia que ele representa pode continuar viva em outras pessoas. Monster então deixa de ser sobre capturar um assassino e passa a ser sobre impedir que uma visão de mundo se espalhe. O confronto final se aproxima quando Tema entende que Johann deseja morrer pelas mãos dele. Esse detalhe é crucial. Johann quer transformar Tema em seu espelho definitivo. Se o médico que sempre defendeu o valor absoluto da vida decidir tirar uma, Johann vence. Mesmo morto, essa é a armadilha mais cruel do anime. Johann força Tema a escolher entre interromper o mal imediato ou preservar o princípio que sempre guiou sua existência. Nina, por sua vez, enfrenta seu próprio passado. Ela precisa aceitar que Johann não é apenas um monstro externo, mas alguém ligado à sua própria história, à sua infância roubada. Ao contrário de Johann, Nina escolhe lembrar mesmo que doa.
Ela escolhe existir com suas cicatrizes. Esses contrastes é essencial. Monster deixa claro que o trauma não define o destino de alguém. Duas pessoas passaram pelo mesmo inferno e fizeram escolhas opostas. Isso desmonta a desculpa mais comum para a violência. Eu sou assim por causa do que fizeram comigo. Johan usa o trauma como justificativa para o vazio. Nina usa o trauma como motivação para proteger a vida. O arco final ocorre em uma cidade da Alemanha, aparentemente pacífica, que se transforma em um microcosmo do caos humano. Johan espalha o medo como uma praga. Vizinhos desconfiam uns dos outros, armas surgem, paranoia domina. Não é Johan quem puxa o gatilho na maioria das vezes, são pessoas comuns. Monster escancara uma verdade desconfortável. Não é preciso um demônio para criar um inferno. Basta o medo certo no momento certo. Tema atravessa essa cidade como um observador impotente, salvando quem consegue, tratando feridos, mantendo-se fiel a cada pessoa que ele salva. É um ato de resistência contra o niilismo de Johan. O confronto final entre Tema e Johan não acontece da forma tradicional. Não há discurso longo, nem explosão, emoção exagerada, nada disso. Só há silêncio, tensão e uma última escolha. Johan é baleado. Não por Tema, mas por outra pessoa em um ato que reforça a ironia da história. O médico, fiel ao seu juramento, opera Johan para salvá-lo mais uma vez. Esse momento é o ápice moral de Monster. Tema salva Johan não porque acredita nele, mas porque acredita em si mesmo. Ele se recusa a permitir que o mundo o transforme em algo que ele não é. Ao fazer isso, Tema derrota Johan no único campo que realmente importa, o campo das ideias. Johan acorda, mas desaparece. Sua cama vazia simboliza o que ele sempre quis, o apagamento. Mas agora esse apagamento não é uma vitória absoluta, porque apesar de Johan sumir, as vidas salvas por Tema permanecem. Monster termina sem respostas fáceis. Não sabemos o destino final de Johan, não sabemos se o mal foi definitivamente contido. O que sabemos é que mesmo diante do vazio mais absoluto, alguém escolheu afirmar o valor da vida. E essa escolha por si só já é uma forma de vitória. Monster não afirma que o bem sempre vence. Ele afirma algo mais sutil e mais poderoso, que o bem precisa ser escolhido todos os dias, mesmo quando parece inútil. Mesmo quando o mundo insiste em provar o contrário. Johan representa a negação total do sentido. Tema representa a insistência silenciosa de que a vida importa, mesmo sem garantias. Essa é a razão pelo qual Monster continua tão perturbador e atual. Ele não conforta. Ele confronta. Ele obriga o espectador a olhar para dentro de si e perguntar, diante do mal, quem eu escolheria ser? Alguém que acredita que nada importa ou alguém que, apesar de tudo, continua salvando vidas? No fim, Monster não fala sobre monstros externos. Ele fala sobre escolhas internas que fazemos quando ninguém está olhando. E deixa uma última mensagem implícita, quase sussurrada. O verdadeiro horror não é a existência do mal, mas a indiferença diante da vida. Se você chegou até aqui, não ignore essa reflexão. Monster não termina quando o crédito sobe. Ele continua toda vez que você decide, mesmo em silêncio, se a vida ao seu redor tem ou não valor. Beleza? Então, se esse tipo de análise profunda faz sentido para você, já sabe, né? Deixa o like, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo com alguém que precisa lembrar que mesmo no mundo quebrado, a vida ainda importa. Então é isso aí, pessoal. Um forte abraço e fiquem na paz.